nós estamos com ele, Dr. Romário Bezerra. Ele tem 36 anos e aí tem um escritório ali em Duque de Caxias e tem desenvolvido ali a arte da advocacia, de defender o direito da população, do povo, com uma excelência absurda. E já quero falar para você também, para você continuar nos seguindo, nos compartilhando nosso conteúdo e fazendo com que esse canal consiga alcançar mais pessoas. Dr. Romário, muito bom ter você aqui no Projeto Moneba. Dr. Romário, o povo quer saber como é esse desafio de sair de uma cidade lá do Nordeste, chegar em uma cultura diferente. Você praticamente tem 25 anos aqui no Rio de Janeiro, né? Saiu muito cedo de lá e praticamente desbravar uma realidade aqui dessa cultura carioca aqui e ser um sucesso que você é hoje aqui no estado. Fala pra gente um pouquinho da sua história. Bom, realmente é um grande desafio sair justamente do Nordeste, porque é uma região que infelizmente não se desenvolveu tanto. Até mesmo hoje cresceu bastante a região. Eu saí bem do interior do Ceará. Eu nasci numa cidade chamada Nova Russas. Olha, Nova Russas. Assim, muito distante da capital Fortaleza. Geralmente são 13 horas da capital Fortaleza até onde eu resido, para você ver como é distante. Quantas horas? São mais de 13 horas. Nossa. Se você for de ônibus. De carro, às vezes, dependendo da velocidade, você ainda consegue chegar um pouco menos, né? Mas, por exemplo, é mais rápido você sair do Rio e ir para São Paulo do que da capital até onde eu residia, para você ter ideia da distância. Saí de lá, cheguei aqui no Rio em 97, então já sou quase um carioca naturalizado. É verdade, 97, no tempo da Copa do Mundo de 97. Então, cheguei no Rio de Janeiro, uma família bastante simples. Trabalhei muitos anos na cidade, até que eu decidi cursar Direito. Eu vim da área da educação, eu sou professor do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Foi minha primeira formação. Atuei um determinado período de tempo, como eu morava ali em Madureira, então eu cheguei a dar aula no Rio das Pedras, eu dei aula, por exemplo, no Tanque Jacarepaguá, não é? Então, aquela região ali é uma região que eu conheço bem, até por ter atuado há alguns anos. Saí da área da educação e vim para a área do direito. E aí comecei a faculdade. No meu primeiro período da faculdade, eu consegui uma bolsa para fazer pedagogia também. Falei, mas por que não, né? Então, cursei direito e pedagogia. Até atrasei uns períodos na faculdade, porque eu precisava me dedicar à pedagogia também. Mas, graças a Deus, consegui finalizar, consegui terminar. E aí me tornei advogado. Eu me formei... Basicamente, eu passei na prova da ordem, eu estava no 8º período, do 8º para o 9º. E eu fiz basicamente... Mas para o 9º que? De pedagogia? Não, de direito, que são 10 períodos. Então, eu estava no 8º período, indo para o 9º período da faculdade, quando eu passei na prova da ordem. Eu fiz, até para poder testar conhecimento, porque o pessoal falava que era uma prova difícil, e realmente é uma prova difícil, mas com dedicação, com afinco, a gente consegue reverter. Então, eu estudei em casa mesmo e consegui passar na prova de primeira. Fui um dos primeiros aprovados da minha turma. E como eu estava fazendo pedagogia, acabei atrasando um período, né? E aí os primeiros, como diz a própria Bíblia, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu fui o primeiro a passar, mas fui um dos últimos a pegar minha carteira de advogado. E aí estou atuando desde então, né? Ali comecei em Caxias, em 2017, foi onde eu abri meu primeiro escritório. Permaneço lá até hoje. E hoje, graças a Deus, o escritório alargou ali os seus espaços. Hoje nós já chegamos no lote 15, que é Belfor Roxo. Chegamos à Vila. Você tem uma filial ali? Sim, a gente tem uma filial bem numa das avenidas principais ali do lote 15. Chegamos à Vila São Luís hoje, que é um polo gastronômico ali em Caxias, é uma parte mais distante. Chegamos ali também e temos assim alargado o espaço. Daqui a pouco a gente vai estar chegando também em outros lugares. Mas fala pra mim que você é filho único, quantos irmãos? Como foi assim a tua vida da sua mãe? Pra mim retomar um pouquinho, pra conhecer um pouquinho. Eu sempre sou o mais velho de 3 irmãos, né? Depois de mim tem mais um, que é o Rodney, e depois tem a Sara, que é a caçula. Olha. Então, eu sou o mais velho deles e talvez o mais responsável. Né? E aí, basicamente, minha família tem uma origem bem simples, bem humilde. E eu agradeço muito a Deus por ter nos alcançado. Nós fomos alcançados em 97. Olha. Então, Deus vem fazendo ali um trabalho. Eu costumo dizer, Nael, que quem olha para a minha história, quem olha para a minha vida, consegue enxergar Deus nos mínimos detalhes. Amém. Existe o Senhor em cada detalhe. Foi Ele quem, basicamente, me conduziu à área do direito.
Eu não pretendia fazer faculdade de Direito. Olha isso, você não pretendia fazer? Não almejava. Eu queria fazer ciências da computação. Que isso, eu gostava de computador. Totalmente tecnologia com direito. E aí o Senhor foi me conduzindo à área do direito e eu entendo que, assim, mais do que uma profissão, no meu caso, acaba sendo um ministério também. Por quê? Enquanto advogado, nós somos um restaurador da justiça. Não depende exclusivamente da gente, mas nós conseguimos, de um modo geral, devolver o senso de justiça. E é até interessante porque, por exemplo, na palavra de Deus, quando Jesus ele fala que ele vai voltar para o Pai e vai enviar um consolador, essa palavra no grego significa paráclitos. Se você for traduzir também, tem sinônimo de advogado. Então, acaba que a nossa profissão tem também um pouco do nosso ministério. E uma das coisas que eu costumo dizer, eu sou cristão muito antes de eu ser advogado. Então, Cristo chegou na minha vida primeiro, meus valores, meus princípios, tudo que eu tenho decorre do Senhor. Gente, olha pessoal, nós estamos conversando com o Dr. Romário aqui, mas ele revelou sobre ministério, né? As pessoas pensam que ministério é simplesmente exercer uma função eclesiástica dentro da igreja, e às vezes não é isso. Na verdade, quando você fala de ministério, você tem que exercer essa função como cristão, como representante da fé, como da ordem, também da fé. Você tem que ser ministério em qualquer lugar que você passe. Eu achei mais interessante foi quando você falou, olha, a minha vida é um milagre, a minha vida são os propósitos que Deus quis. Como é que você enxerga isso? Você saber que você está pautado hoje na palavra, no ministério e na ação normal, na vida profissional. Fala como é que você enxerga isso. Muitas das vezes a gente olha apenas para a profissão como uma forma de conseguir dinheiro. É verdade. E é mesmo. Mas não. A nossa profissão também tem muito do nosso ministério. Por exemplo, quando a gente olha para aquelas pessoas que seguiram a Jesus, elas tinham ali determinadas profissões. O próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos, ele era médico. Né? Tanto que Paulo fala assim, um abraço para Lucas, o médico amado. Então, assim, existe um ministério também na profissão que nós temos. Então, eu creio que, assim, foi o Senhor quem me conduziu e eu tenho essas confirmações diariamente. Porque quando eu faço atendimentos, eu percebo que é muito mais do que uma simples consultoria. Muitas das vezes é um auxílio, vamos dizer assim, espiritual para que aquela pessoa precisa. É um amparo, uma palavra amiga. Então, assim, não é só uma profissão. Eu digo também que existe uma extensão do ministério e uma das coisas que eu sempre falei é que, assim, independente do ministério que Deus tenha para as nossas vidas, o ministério vai nos acompanhar. É verdade. Então, onde quer que a gente vá, ali a gente vai ser identificado. Você percebe que Jonas, que é uma das histórias muito conhecidas na Bíblia, ele era um profeta do Senhor e quando ele diz, ele foge ali da direção de Deus, mas quando ele diz para aquelas pessoas, se vocês me jogarem nas águas, vai parar a tempestade. Ele não deixou de ser profeta porque fugiu. Ele continuou exercendo ali o ministério que Deus tinha confiado para ele. Então, assim, onde quer que nós estejamos, nós somos uma extensão. Amém. No direito, a gente acaba falando assim, é um longa-manos, né? É uma extensão. Então, a minha profissão acaba também sendo uma extensão do meu ministério. Que benção. Olha, gente, aprendendo assim, não só sobre a entrevista hoje vai ser interessante, mas também ele falando aqui, o Dr. Romário falando aqui também sobre a vida ministerial e o que é o propósito de Deus na vida dele. Agora, vamos aqui uma realidade aqui. Eu fui lá no seu escritório, lá e vi uma paz tremenda no seu escritório. A gente já chega no escritório, nós temos consulta ali. Às vezes, chega de pessoas ali, Dr. Romário, só para a gente falar um pouquinho do seu empreendimento lá, nós vemos que tem algumas pessoas que chegam ali totalmente sem conhecimento, só precisando de uma orientação. Como você faz aqui com essas pessoas assim? Fala pra gente aqui. Bom, nós recebemos sempre essas pessoas com total carinho, com total dedicação. Eu sempre costumo dizer que, assim, um bom atendimento, ele faz toda uma diferença. E não só um bom atendimento, mas às vezes o pós-atendimento também. Então, a pessoa ela é recebida, as dúvidas dela são esclarecidas, a gente tem uma conversa super serena com a pessoa. Eu sou super transparente com todos os clientes, alerto sobre as possibilidades das ações. Olha. E sempre quando a pessoa ela traz alguma questão que seja muito complicada, a gente procura trazer tudo isso também à luz da Bíblia. Fiz um atendimento de uma pessoa que eu atendi na quinta-feira lá no escritório, que ela, inclusive, trabalhou na Ordem dos Advogados do Brasil desde 91. Olha, então era uma pessoa, já. Sim, uma pessoa muito antiga e que ela se sentiu assim frustrada porque houve uma reforma administrativa nos quadros da Ordem dos Advogados e ela acabou sendo dispensada. E aí eu conversei com ela e falei assim, será que não foi o Senhor te conduzindo a um novo espaço?
a uma nova possibilidade, porque às vezes a gente acaba se acomodando. E ela falou assim, eu tinha pensado nisso, mas é difícil eu aceitar essa realidade. Eu falei, sim, porque às vezes o Senhor ele nos impulsiona. E às vezes ele vai nos empurrar, porque deixando a gente onde a gente está confortável, está tranquilo. Então, de repente, aquele trabalho te trazia segurança, mas agora perdendo esse trabalho, você vai pensar em outras possibilidades. Então, perceba que não é um simples atendimento, mas é uma condução também ao propósito do Senhor. Interessante. E depois disso ela conseguiu entender e ter o segmento do conselho? Super tranquila, entendeu que realmente era uma direção de Deus. Ela falou assim, hoje eu consigo me dedicar um pouco mais à obra do Senhor, eu consigo me dedicar muito mais às minhas coisas, à minha família também, que é o principal ministério. Falei, então assim, às vezes a gente não entende aquela situação em si, mas existe um propósito para todas as coisas. É verdade. Então, essa é a função do advogado, ser transparente com relação à causa, mas sem esquecer também, no nosso caso, enquanto cristãos, que nós temos um ministério a exercer, que é trazer a palavra de Deus, né, consolar aqueles que choram, como diz a própria instrução, fortalecer ali as mãos trementes, os joelhos vacilantes. Então, faz parte do nosso ministério. Com tudo que você está falando, eu percebi que você é de qual ministério, assim? De qual igreja você é, assim? Fala atualmente, eu estou na Igreja Missionária Evangélica Maranata, que fica ali em Duque de Caxias. Mas já passei por algumas igrejas, né? São 28 anos também servindo ao Senhor, então a gente já conhece bastante ministério. Agora, vamos entrar na primeira pauta, primeira pergunta, que era interessante. Hoje, a mídia, ela mostra, assim, um fato que houve agora sobre o INSS, né? E a mídia fala que houve alguns descontos que alguns aposentados, né? Alguns aposentados, alguns idosos não autorizaram, né? Agora, a pergunta é a seguinte, como eu faço para esse desconto, anular isso nos sindicatos, assim? Fala pra gente aqui, explique pra gente aqui, doutor. O que acontece? Essa fraude, ela foi divulgada, deve ser basicamente depois dos outros escândalos, do Mensalão, Petrolão, deve ser um dos maiores escândalos atualmente. Não sabia dessas coisas. Que há um desconto ali, segundo a apuração inicial da Polícia Federal, basicamente 6,3 bilhões de reais. A gente está falando nem de milhões, são de bilhões de reais. Então ele se torna maior, isso? Sim, dos escândalos que nós tivemos, esse tudo leva a crer, segundo tem sido divulgado, porque 6,3 era só a ponta do iceberg. Que isso, tem gente? mais coisas ainda para vir. E assim, é uma situação completamente deplorável, eu diria, porque tira dos menos favorecidos. É verdade. Porque eram valores baixos, que na sua grande maioria as pessoas não iriam contar. Eu peguei vários casos no escritório antes de estourar essa bomba, né, essa operação. Então tu já tinha noção do que estava acontecendo. E aí eu já tinha falado para as pessoas por quê? Como é que funcionava essa fraude? Basicamente, começavam a acontecer descontos que iam para sindicatos ou associações de aposentados e pensionistas, mas que a pessoa nunca se vinculou, nunca se associou. Olha, eu peguei casos de gente que mora no Rio de Janeiro desde que se entende por gente e que nunca foi, por exemplo, em São Paulo, nunca foi em Minas Gerais, que era onde ficavam os sindicatos. Estavam descontando dessas pessoas. E descontos que começaram lá em 2020. Olha. E às vezes são R$ 45, R$ 65. São valores baixos que não dá para a pessoa, sim, identificar de início. E demanda um conhecimento também da pessoa. Por quê? Você só consegue acompanhar isso verificando dentro do extrato de pagamento do INSS. Quando você verifica esse extrato, você percebe que há ali um desconto de associação, há ali um desconto vinculado a determinado sindicato, aparece o desconto, a nomenclatura daquele sindicato ou de associação e o final do 08, o início, no caso, do telefone desse sindicato ou associação, que é 0800. E aí, como é que você faz para cancelar? Atualmente, o INSS ele disponibiliza um mecanismo de você solicitar o cancelamento e também a restituição. Cancelamento, você vai lá no aplicativo Meu INSS. Lá tem uma lupazinha de pesquisa, aí você coloca assim, excluir mensalidade. Aí vão aparecer, excluir mensalidade vinculada a sindicato ou até mesmo algum tipo de associação. Mas basta colocar lá, excluir mensalidade, porque ele vai te direcionar para o requerimento certo. E além de excluir a mensalidade, você tem como bloquear, para que não aconteça mais. Ou seja, como é que você vai fazer? Você vai bloquear ali os descontos de mensalidades ou sindicatos.
Com isso, você impede que aconteçam os descontos ou que venham a acontecer novos descontos no seu benefício. E um ponto interessante que o INSS prometeu devolver o dinheiro para o povo. Eles disseram que tem 2,42 ali bilhões que eles iriam repassar para essas associações ou sindicatos, que não vão mais repassar, porque quando o escândalo explodiu, não é? Aconteceu o afastamento do presidente do INSS, aconteceu o afastamento da diretoria de benefícios do INSS, diversas pessoas acabaram ali também, alguns sendo presos, outros estão na iminência de serem presos. Verdade. E a Controladoria Geral da União, ela determinou a suspensão de todos os acordos de cooperação existentes entre os sindicatos e associações. E aí o INSS prometeu devolver às pessoas. Até mesmo teve uma reportagem recente, uma entrevista do atual presidente do INSS, que ele promete devolver esses valores para as pessoas. Ele até criou ali um mecanismo dentro do próprio meu INSS, que é para devolver, não é, esses valores de quem sofreu esse desconto. Mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, inclusive de você que está aí nos vendo e nos ouvindo, é o seguinte: vai ser uma devolução com valor corrigido. Mas o Código de Defesa do Consumidor estabelece que se é um desconto indevido, ele tem que ser devolvido em dobro. Mas em dobro só vão conseguir aqueles que vão na justiça. Então, o Código do Consumidor mostra que tem que ser devolvido em dobro. Exatamente. Agora, vamos supor que eu fui lesado agora o INSS mostra que vai devolver, né? E vai ressarcir. Como eu faria para conseguir esse em dobro em cima da lei do Código do Consumidor? Fala para os nossos telespectadores aqui. Para isso vai precisar ajuizar uma ação. É mesmo? Sim, uma ação de obrigação de fazer com compensação por danos morais, porque não é só devolver o valor atualizado. Olha. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que, havendo cobranças indevidas, deve ser devolvido em dobro o valor. O INSS ele quer devolver apenas o valor corrigido com o índice da inflação, mas, atentando-se expressamente para a lei, esse valor teria que ser devolvido em dobro. Porque imagine, quantas e quantas pessoas não perderam. Então, é justo que esse consumidor que teve ali um desfalque no seu patrimônio, Romário, mas são R$ 45,00, R$ 65,00. É um desfalque. Bem, mas não existe um problema, assim, de repente, dentro do INSS, assim, ou então na política de economia do Brasil e tudo, na federação, de dar uma fonte desse estorno, né? Existe uma conversa ali no Congresso ali para essa fonte. Como o INSS vai fazer agora, né? Qual é a visão que você tem em relação a isso? Bom, segundo tem sido levantado na mídia, o governo prometeu devolver esses valores. Agora, de onde vai sair esse valor? Do nosso bolso. Porque imagine, de onde o governo tira as receitas dele? Isso vem das arrecadações. E como é que o governo arrecada? Por meio das suas tributações. Então, aquilo que já estava caro tende a ficar mais caro ainda. Então, conclusão, ele vai aumentar todos os impostos para que esse valor seja devolvido de um erro que eles cometeram. Exatamente. Basicamente, essa foi a solução proposta pelo governo. Vamos repassar para a dívida pública. Gente, mas pelo amor de Deus, a pessoa não teve culpa de sofrer desconto. Ainda vai ter que pagar por aquilo que ela não deu causa. Eu falei assim, é uma situação realmente complicada e desesperadora para o aposentado. Mas você que está aí nos acompanhando já esteja ciente disso, viu? Você pode solicitar restituição no INSS, sabendo que você só vai receber o valor atualizado. E se você quiser receber o valor em dobro, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, você precisa ajuizar uma ação. Além de pleitear também uma possível indenização por dano moral, porque eu entendo que isso é uma falha grave na prestação de serviço. Por quê? Tirou o dinheiro de aposentados. Querendo ou não, poderia ser um remédio para aquela pessoa. E nós sabemos que a aposentadoria no Brasil não é uma aposentadoria que supra todas as necessidades. Principalmente porque nós temos casos de pessoas que mesmo aposentadas, inclusive eu tenho clientes que mesmo aposentados, eles estão no mercado de trabalho. Então imagine, sim, porque o valor que eles recebem de aposentadoria é insuficiente. Eu uso o exemplo do preço do café, porque advogado toma muito café. R$40 um pacote de café e não é nem um café de primeira, gente, é absurdo. Estamos aí conversando com ele, o Dr. Romário Bezerra, né, que tem um escritório ali
em Duque de Caxias, as regiões agora têm agora suas filiais, e ele está explicando tudo aqui para você sobre essa resolução, sobre esse problema do INSS. Como resgatar, como você tem que entrar no aplicativo, o que você deve fazer para que você não possa vir a ser lesado de novo. Agora, existe uma pergunta que é recorrente, que todo mundo pergunta, eu vou pegar minha colinha aqui, comprei um carro, né, ele apresentou um problema em poucos dias. O que eu faço, né? Esse é um dos maiores problemas que acontece hoje na venda de carro das concessionárias. É um problema, deve ter muito problema assim lá no seu escritório. Muito. A gente até costuma dizer que carro velho, a gente tem duas alegrias. A primeira é quando compra, a segunda é quando vende. Justamente porque ele costuma dar muitos problemas. E aí, não estou dizendo que carro 0 km não tenha nenhum tipo de problemas, porque eu já tive casos, processos do meu escritório de pessoas que tiveram problemas aí com veículo 0 km. Mas, o que acontece? Comprou um veículo usado, de repente as condições foram melhores, ele deu problema, você deve imediatamente conduzi-lo ao fornecedor de serviço. Por quê? Mesmo que seja uma concessionária, uma revendedora, ela está na condição de fornecedora. Se ela está na condição de fornecedora, ela tem obrigação, por lei, de assegurar que aquele veículo esteja em perfeitas condições de funcionamento. Ela não pode entregar simplesmente um produto para você. Ah, não, esse daqui é um carro usado, não vou te dar garantia. Não é assim que funciona. Tem que fornecer a garantia. Quando não a garantia contratual, tem que ser ofertada a garantia legal que está prevista lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que são 90 dias. E detalhe muito importante, esse prazo ele pode ser estendido. Vou dar um exemplo para você. Ninguém fala sobre esse negócio, é 90 dias. É sempre 90 dias, mas não é bem assim. Imagine que eu tenha um veículo e eu leve esse veículo na oficina de quem me vendeu. E aí ele faz o conserto. Aqueles 90 dias eles vão ter que ser renovados. Porque imagine, foi feito um serviço que deve deixar aquele meu veículo em perfeitas condições. Então, é possível você ir postergando essa questão do prazo legal, considerando todas as manutenções necessárias ou os reparos que foram feitos no veículo para que ele ficasse em perfeitas condições. Olha, mas depois que as pessoas já têm esse ressarcimento, né, tem essa ideia da compra e do reparo de 30 dias assim, vamos supor que nesse período aí o veículo quebrou, ele pode devolver o carro e requerer o dinheiro de volta ou não é possível? Bom, o Código de Defesa do Consumidor está lá no artigo 18, ele estabelece que o fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para reparar o bem, seja o produto, seja o que for. Passado o prazo de 30 dias, não havendo reparo, o consumidor ele pode exigir a sua escolha, ou seja, uma decisão do consumidor. Aí ele pode exigir a troca ou substituição, abatimento proporcional no preço ou rescisão do contrato, com restituição de quantia paga devidamente atualizada, mais perdas e danos. Então, o primeiro passo é levar ao fornecedor. Ele não reparou no prazo de 30 dias, aí sim eu posso ingressar com uma ação judicial e exigir a restituição do valor, o abatimento proporcional ou até mesmo a troca e substituição. Agora, vamos lá. Eu comprei um carro e ele não falou comigo que o carro era um BA, era uma compra lá de aqueles leilão, né? E depois, na hora de vender esse carro, a gente descobre que a tabela flip do carro é uma outra, é carro de leilão, não tem valor. Como eu devo fazer? Eu posso, de repente, voltar lá atrás e mostrar, não, vocês não me falaram. O que eu deveria fazer nesse momento? Bom, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça, nessas situações, ele diz que é ônus, ou seja, é responsabilidade do consumidor, ele fazer esse tipo de verificação. Antes da compra do veículo. Antes da compra. Mesmo que pese sobre aquele fornecedor a obrigação de informar. Porque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, olha isso, gente, ele diz o seguinte, é direito do consumidor ter informação clara e precisa acerca do produto que está sendo adquirido. Mas isso não tira dos ombros do consumidor a obrigação de fazer um levantamento. Por quê? Para identificar se esse veículo realmente é um veículo oriundo de leilão, se ele é um veículo que vem justamente de um reparo, oriundo de buscas e apreensões. Então, assim, as informações, as multas que podem ter sido aplicadas àquele veículo. Então, isso é um ônus que cabe ao consumidor. Então, antes de comprar um carro,
faça o levantamento dele. Isso, assim, não é difícil. Hoje, com a placa do veículo, você consegue levantar várias informações, incluindo no próprio Detran também. Você pode solicitar ali uma consulta das infrações por meio da placa, por meio do Renavan. Tudo isso você consegue levantar sem muita dificuldade, mas é uma responsabilidade do consumidor, para depois ele não dizer que não foi informado. É interessante. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o Dr. Romário Bezerra. Falei certo agora? Nós estamos falando aqui com o Dr. Romário Bezerra e ele está explicando tudo aqui sobre como adquirir um veículo e não cair nas pegadinhas de problema de manutenção e tudo. Você vai... eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou para um comercial, um breve comercial, e já volto já para que nós possamos continuar essa entrevista aqui, mais informação aqui para você. Daqui a pouco a gente volta já. Sem tempo de mexer nas suas redes sociais, precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte, uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842 021 97215 0842. Razarte faz. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Bem, gente, voltamos aqui para falar contigo aqui no canal Moneba. Nós estamos com ele, Dr. Romário Bezerra. Ele tem 36 anos e aí tem um escritório ali em Duque de Caxias e tem desenvolvido ali a arte da advocacia, de defender o direito da população, do povo, com uma excelência absurda. E a pergunta que eu quero dizer é o seguinte, fazer aqui alguns municípios do Rio de Janeiro, tem sido muito comum as pessoas reclamar da companhia de água, principalmente as que são cobradas, por um serviço que não possui além das cobranças. Muitos têm os nomes inscritos nos órgãos de proteção de crédito. Olha o que acontece. As pessoas não têm o fornecimento da água e algumas pessoas também têm o seu nome praticamente negativado por um serviço que não é prestado. Né? Fui negativado pela companhia de água, mas sequer tenho o serviço. O que fazer, doutor? Fala para os nossos telespectadores aqui. Bom, o que acontece? A Águas do Rio ela assumiu a concessão do serviço a partir de 2021. Desde então, nós temos ali diversas reclamações. Já houve até algumas audiências públicas, não é? Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nas câmaras municipais também, porque os consumidores eles têm reclamado de cobranças abusivas por parte da companhia. Uma delas, que é a principal, é justamente essa. O consumidor ele não tem o abastecimento de água na residência dele e ele recebe cobrança. Ela simplesmente foi lá, passou a emitir uma série de cobranças para aquela pessoa que muitas das vezes nem o hidrômetro possui na sua residência, que às vezes abastece a sua casa por meio de caminhão-pipa ou por meio de poços artesianos. Mas o que deve ser feito nessa situação? É que eu vou explicar para cada um de vocês.
Primeiro passo a se fazer é receber uma cobrança. Olha. Eles informaram que negativaram o meu nome. Então, vou até uma agência do Poupa Tempo, que fica ali, geralmente, dentro dos próprios Correios, ou até mesmo ali na Central do Brasil, que tem um terminal ali de atendimento do Poupa Tempo, e vou emitir uma certidão SPC e Serasa. E aí você vai guardar essa informação. Ou se você conseguir também em algum lugar que emita a certidão SPC e Serasa, vai ser importante. Por quê? Para constar a negativação. Não é somente a informação de que você foi negativado, mas você precisa de ter a certeza de que foi negativado pelaquela companhia. Então é só para mim interagir aqui. A pessoa chega lá no Poupa Tempo, né? E fala pro atendente lá, eu quero emitir uma certidão que fui negativado. Isso. E eles vão certidão encaminhar SPC você. e Serasa, e eles vão pedir ali o seu CPF, geralmente vão te cobrar uma taxa, né? E aí você vai fazer o pagamento e vai guardar aquela certidão. Logo depois você vai até a companhia, Olha. seja por meio do telefone, seja por meio da internet, ou até mesmo indo até uma das agências da Águas do Rio, e você vai impugnar aquelas cobranças que foram feitas. Por quê? Não basta você apenas ingressar com uma ação judicial, você precisa comprovar que você procurou a companhia para que ela resolvesse o problema, que você oportunizou ela a resolver aquela situação. E aí eles podem encaminhar uma equipe técnica à residência da pessoa. Na sua grande maioria eles não fazem isso, mas você tem que preencher esse ponto para depois você ingressar com uma ação na justiça. Fiz a reclamação junto à companhia, ela não resolveu. Vou abrir reclamações junto ao PROCON, que é a Autarquia de Defesa do Consumidor, a Comissão de Defesa do Consumidor da própria Alerj, ou até mesmo da Câmara Municipal ali de onde você reside. E também você pode utilizar o consumidor.gov, que é um mecanismo de resolução de demandas que tem uma boa aceitação e que na sua grande maioria funciona. Nada disso deu jeito? Nem tudo está perdido. Você pode ingressar com uma ação declaratória. Agora chega isso aí. Agora chega a parte do advogado. Então, procure um escritório ali da sua confiança e ingresse com uma ação. É uma ação declaratória de inexistência de débitos. E aí, lembra daquela certidão que eu falei? Nesse momento ela vai ser super útil, porque se você nunca teve negativações e há ali um apontamento negativo, você está maculado, você está com o nome sujo, não é? Você é tido como mal pagador. Então isso gera aquilo que a gente chama de dano moral presumido. O que é isso? Você não precisa comprovar que você teve crédito negado, que seu financiamento foi negado, que você não conseguiu fazer determinadas compras. Por quê? Isso, como eu expliquei, a inscrição indevida já é uma ofensa para o consumidor, porque ela traz sobre ele aquela mácula, né, aquela nódoa de que ele é um mal pagador. Então, é aquilo que o pessoal costuma falar, fulano de tal é um pilantra, fulano de tal é um 71. Então, é justamente isso que a negativação indevida traz. E aí ela gera nos tribunais o chamado dano moral presumido. Então, você vai pleitear uma ação declaratória de inexistência de débitos, não é, junto ao Tribunal de Justiça, e você vai pedir também uma compensação por essa negativação indevida. E aí você precisa comprovar que seu nome efetivamente está negativado. Por isso a importância de emitir uma certidão. Um outro ponto que é muito interessante é justamente o seguinte: tenho abastecimento de águas, mas eu não quero me utilizar. Eu sou obrigado? Bom, você não é obrigado a ter o consumo, mas pagar o custo de disponibilidade você é obrigado sim. Isso está previsto lá no artigo 45 da Lei 11.445 de 2007, que foi atualizada recentemente ali pelo Marco Civil do Saneamento Básico. E aí essa legislação estabelece que, havendo rede pública que abasteça a água, você deve pagar as taxas devidas. Não tendo abastecimento, o que você pode fazer é utilizar dos meios alternativos. Quais são esses meios alternativos? Caminhão-pipa ou poços artesianos. Está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 45. Aí, por exemplo, se a pessoa tem lá o fornecimento lá no caminhão-pipa, isso não tem nada a ver com a Água do Rio. Na verdade, é algo pessoal do ser humano, da pessoa, não é isso? Ela pode optar por esse mecanismo, mas, assim, tendo abastecimento de águas, por que não utilizar? Agora, não tendo, você precisa efetivamente ficar
tendo ali o serviço de águas, porque ele é um serviço essencial. A gente não consegue fazer absolutamente nada sem água, não é? No escritório você deve ter muitos problemas assim de pessoas que não sabem como lidar, já vai lá, não vou entrar com processo, mas não sabe os passo a passo. Tem muito problema assim? Nossa, um monte. Só que enquanto advogado a gente precisa esclarecer para a pessoa que não é simplesmente chegar e entrar com processo na justiça. Existe todo um caminho que ela deve percorrer. E aí essa é a importância do advogado, porque nós instruímos a pessoa, nós explicamos para ela que ela deve fazer isso. Muitas vezes auxiliamos ela, porque são caminhos que muitas vezes elas não têm familiaridade, às vezes são clientes mais idosos, que não têm muito acesso à internet, então mal sabem utilizar a internet de um modo geral, apenas o WhatsApp, não é? Na sua grande maioria. Então, assim, a função do advogado é justamente auxiliar nesse ponto. E aí, antes de entrar com o processo, a gente tem que fazer esse caminho administrativo, por quê? Basicamente, o tribunal ele entende que ele não é um balcão administrativo. O Poder Judiciário ele entende que ele é a luz no fim do túnel. Assim, tentei de tudo, não consegui resolver, eu tenho ali o Poder Judiciário, que é aquele garantidor. Então, é importante ter esse cuidado. Bem, agora vamos lá para um outro tema que é interessante no Rio de Janeiro, né? Praticamente teve uma catástrofe, me encheu a casa, praticamente perdi tudo. E lá o Estado ele liberou um cartão para ajudar, a prefeitura não chegou esse cartão e eu praticamente estou na luta para repor o que eu perdi. Como eu devo agir nesse caso? Bom, é uma situação muito delicada sempre quando a gente trata acerca de catástrofes. Por quê? Dentro do direito civil brasileiro, nós temos as chamadas excludentes da responsabilidade civil. O que são as excludentes? É tudo aquilo que afasta a obrigação de reparar um dano. E uma dessas excludentes é justamente o caso de força maior. O que são casos de força maior? São aqueles eventos climáticos, eventos da natureza que são imprevisíveis, que são impossíveis de você conter. Então, nessas situações, acaba que afasta-se a responsabilidade civil. Mas um ponto que é muito interessante é das pessoas repensarem acerca do seu voto. E aqui eu não estou adentrando em questão política, mas é importante você acompanhar como está agindo, como está procedendo aquele governante que você escolheu, aquele representante que você nomeou para atuar, não é? Defendendo o seu direito. Ele não pode simplesmente defender os interesses dele. Ele é eleito para defender os interesses do povo, daqueles que votaram nele. Então, tomem muito cuidado com quem vocês colocam aí no poder, porque depois a gente não pode reclamar, não é? Então, assim, o político prometeu isso, prometeu fazer aquilo outro, vamos fazer uma obra de melhoria aqui, vamos tentar fazer uma obra de assoreamento aqui nos rios, e não fez, já fica de olho nele na próxima eleição, porque pode ser a próxima promessa dele que já nem foi cumprida. Então, mas o mais certo para ele requerer esse cartão, né, de ajuda, o que deve procurar uma secretaria na prefeitura? Geralmente tem as secretarias de assistência social, ele deve fazer a sua inscrição lá mesmo, proceder, não é, com a apresentação de que ele foi atingido. É sempre bom, muitas das vezes, ele até listar os danos que ele possui, não é, para que aquele ente público, de algum modo, procure não restituí-lo integralmente, mas ajude a minimizar aqueles danos que já foram causados. Bem, eu queria fazer uma pergunta agora para o senhor. Eu tenho certeza que o senhor vai responder isso, que eu já vi algumas entrevistas, o senhor respondendo sobre isso, queria inteirar mais. Por exemplo, eu passo numa determinada cidade, saio do Rio de Janeiro e fui para São Paulo. Chega lá e um buraco lá na pista lá de São Paulo, lá, entrei com o meu carro, quebrei meu carro, não tem como voltar. E eu posso, por exemplo, responsabilizar a prefeitura por aquele danos que ele causou ao meu bem. Eu tenho um direito da prefeitura, de repente, da prefeitura ressarcir esse dano, assim. Tem como eu fazer isso, doutor? Tem sim. A responsabilidade civil dos entes públicos está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, assim, o Estado, e quando eu falo Estado, estou falando do ente público de um modo geral, ele tem o dever de reparar todos aqueles danos que são causados por omissões ou até mesmo por ações. Então, quando ele deixa de reparar uma via, ele recebeu determinadas contribuições, determinados tributos que são justamente vinculados àquela melhoria. Se ele não faz e aquilo ocasionou danos ao seu veículo, o que você vai fazer? E aí entra a dica do advogado. Você vai solicitar pelo menos 3 orçamentos de empresas diferentes e aí você vai cobrar esse reparo
do ente público. Isso a gente chama de teoria do risco administrativo, ou seja, quando a administração pública ela vai responder por ações ou por omissões decorrentes, assim, de uma negligência, de uma imprudência, ou até mesmo, eu diria, de uma imperícia, porque, imagine, você cuidar das estradas é uma obrigação do ente público, não é? Muitas vezes eles recebem tributações justamente para poder fazer os reparos. Não estou dizendo que todo e qualquer tributo tenha essa vinculação, tenha essa obrigatoriedade, mas existem determinadas localidades que elas cobram um tributo para melhoria e deixam de investir. Interessante. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e quebrou o carro ali, a primeira coisa que tem que fazer é tirar uma foto e chamar ali para a polícia, né, para fazer uma perícia ali, fazer um boletim, né, de quebra de perda e depois acionar lá e apresentar isso lá na Câmara, isso? Isso. Aconteceu isso, você vai sim fazer o seu registro fotográfico. Se houver ali a necessidade da polícia, na sua grande maioria, eles não vão, a menos que tenham vítima, né? Mas, dependendo do local, ele vai acabar indo, vai emitir ali um croquis do acidente, você pode utilizar isso a seu favor, não é? Mas nada disso aconteceu. Então você vai fazer fotos e vídeos demonstrando o local do acidente. Em si vai solicitar 3 orçamentos de empresas diferentes. E aí é importante que esses orçamentos eles sejam de pessoas credenciadas. E o que são pessoas credenciadas? Eu sei que às vezes as pessoas têm aquele mecânico meu amigo, ele vai baratinho pra mim, gente. Isso, não, ele precisa documentar. Então, geralmente só documentam aquelas empresas que já têm o CNPJ, que já estão mais tempo no mercado. Então, procure essas empresas para que elas laudem. Então, aconteceu isso e isso com o veículo, vai ser necessário isso e isso e isso. Por quê? Esses documentos, esses orçamentos, você vai precisar apresentar inicialmente ao órgão público, solicitando reparo, né? A restituição até mesmo da quantia. Na sua grande maioria, eles não vão fazer, mas aí você pode recorrer ao Poder Judiciário. Por quê? Eu posso entrar direto com o processo na Justiça? Infelizmente, não. Sério? Não. O Poder Judiciário, ele entende que, como a administração pública ela é regida por princípios, um dos princípios que ela tem é o da autotutela, segundo a qual ela pode rever os seus próprios atos. Já viu aquele caso em que o poder público ele concede uma concessão e depois ele vai lá e puxa? Então, isso é decorrente do princípio da autotutela. Ele pode rever os próprios atos. Então, antes de entrar com o processo judicial, eu preciso comprovar que eu fui até o ente público, apresentei a ele os documentos, ele ou demorou ou ele indeferiu. Tendo esses 2 pontos, aí sim eu posso ingressar com uma ação na Justiça porque está configurado o interesse de agir. Eita, gente, nós estamos conversando com ele aqui. Doutor Romário Bezerra, que esclareceu muita coisa aqui pra gente aqui. Doutor, muito obrigado por participar aqui do canal Moneba. E eu já queria te pedir para você voltar aqui de novo, porque eu queria te fazer outras perguntas, mas tem tanta coisa da Justiça, a gente não conhece muito. E uma das coisas que eu queria te perguntar quando você voltar aqui de novo é sobre os jogos, né? Hoje existem muitas pessoas que foram lesionadas por alguns jogos, alguns aplicativos que estão tirando o sono de muita gente que investiu dinheiro aí e praticamente está perdendo tudo. Eu acho que o senhor vai conseguir esclarecer isso aqui no canal Moneba. Mas eu queria te agradecer. Eu queria que também você deixasse aqui as suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores também te seguiram nas redes sociais e conhecer um pouquinho o seu escritório. Bom, para aqueles que querem nos conhecer um pouquinho mais, nós estamos com páginas ativas no Instagram, né? Basta você procurar lá Romário Bezerra _advocacia no Instagram. Você pode pesquisar no Facebook, basta colocar lá Romário Bezerra Advocacia. Nós chegamos agora também no TikTok. Olha então, que maravilha. o pessoal do TikTok aí, já pode procurar Romário Bezerra Advocacia que vai conseguir localizar. E nós temos também o nosso site. Basta você colocar www.romariobezerraadvocacia, tudo junto, .adv.br. E caso alguém queira nos contactar por algum motivo, nós temos o nosso WhatsApp também. Basta você anotar o número, que é o DDD 21 97677 8704. Repetindo, 21 97677 8704, que nós vamos ter um imenso prazer de te atender, esclarecer aí suas dúvidas. Agora, para a gente finalizar assim, você começou a fazer algumas orientações de alguns vídeos que você coloca, uns vídeos interessantes. Essa ideia que você teve é sensacional, que as pessoas nem sabiam que eu tinha direito. Você tem direito. Qual foi essa ideia? Como é que foi isso? Assim, surgiu assim do nada? Basicamente, muitos desses vídeos que eu produzo na internet são de atendimentos que eu faço. Olha! Então, as pessoas vêm com uma determinada dúvida, eu percebo que é uma
uma dúvida muito interessante, então eu vou lá e gravo um conteúdo explicando aquela dúvida que foi a mesma coisa que eu expliquei no atendimento pro cliente. Maravilha, muito bem. Pessoal, nós conversamos com ele, doutor Romário Bezerra. Já quero te agradecer a sua enorme audiência. Obrigado, doutor. Obrigado a você que está nos assistindo também. E eu também quero te convidar para você ir lá no @canal Moneba, no Instagram do Moneba. Tem uma dúvida, né? Foi lesionado, foi praticamente prejudicado. Seu nome entrou lá no SPC, não sabe como fazer? Romário Bezerra é a solução. Vai lá para você conhecer um pouquinho mais o escritório. Olha, pessoal, eu conheço porque eu também faço parte desse time, já conheço o doutor Romário há muito tempo, tá? E nós vamos ficando por aqui, né? O canal Moneba vai ficando por aqui. O Nael Rodrigues, daqui a pouco nós vamos mostrar mais entrevista para vocês e quero te convidar para você compartilhar, né? Se inscrever e comentar aqui o que você quer ouvir aqui no nosso podcast, aqui nas nossas entrevistas aqui, tá? Vou ficando por aqui e até mais, pessoal.